Você já se perguntou o que significa realmente ser sábio aos olhos de Deus? A sabedoria que o mundo valoriza muitas vezes está ligada ao conhecimento, à experiência ou ao sucesso pessoal. Mas a sabedoria divina vai muito além disso. É uma sabedoria que não se alinha com as expectativas humanas, que nos desafia a viver de forma radicalmente diferente do que a sociedade nos ensina. Desde os tempos bíblicos, Deus tem mostrado que a verdadeira sabedoria está enraizada em seus ensinamentos e não em nossa própria compreensão limitada. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que significa buscar e viver essa sabedoria que vem de Deus. Mas assista esse vídeo até o final, pois o último ensinamentos é o mais importante de todos. Número 1. Quem confia na própria sabedoria nunca encontra a paz. Você já se pegou em um daqueles momentos em que, por mais que pense e repense, não consegue encontrar a solução certa? A vida moderna nos empurra constantemente para acreditarmos que devemos ter todas as respostas, que a nossa própria inteligência é suficiente para resolver qualquer problema. Mas no fundo, sabemos que, mesmo quando confiamos cegamente em nossa própria sabedoria, algo ainda parece faltar. O coração continua inquieto e a paz parece uma meta inalcançável. É como tentar encher um balde furado com água. Não importa quanto esforço colocamos, ele nunca fica cheio. A sabedoria que vem de Deus, ao contrário da sabedoria humana, nos convida a algo muito maior. Confiar não no que sabemos, mas no que Deus sabe. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensina que, se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Essa sabedoria não é algo que podemos conquistar por nossa própria conta. É um presente, dado gratuitamente àqueles que têm humildade suficiente para pedir. Mas por que, então, tantas vezes preferimos confiar em nós mesmos? Imagine um piloto tentando voar um avião em meio a uma tempestade sem os instrumentos corretos. Ele pode ser o piloto mais experiente do mundo, mas, sem os instrumentos, sua sabedoria se torna inútil. Ele precisa da orientação externa para saber para onde ir. Da mesma forma, quando tentamos enfrentar os desafios da vida sem a sabedoria que vem de Deus, estamos voando às cegas. Podemos achar que sabemos o que estamos fazendo, mas, na realidade, estamos apenas girando em círculos, incapazes de ver o caminho que nos levaria à paz. O rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio que já existiu, entendeu isso. Quando ele assumiu o trono de Israel, não pediu a Deus riquezas, poder ou longos anos de vida. Ele pediu sabedoria, mas não qualquer tipo de sabedoria. Ele pediu a sabedoria que vem de Deus para governar com justiça. Ele reconheceu que, sem essa sabedoria divina, ele não seria capaz de tomar decisões sábias ou justas. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, quando Salomão clama: "Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal." Mesmo com todo o seu conhecimento, ele sabia que sua própria sabedoria era limitada. E é exatamente essa a nossa realidade hoje. Podemos ter diplomas, experiências de vida, um intelecto afiado, mas nada disso substitui a sabedoria de Deus. Nossa visão do mundo é limitada. Só conseguimos ver o que está diretamente à nossa frente. Deus, no entanto, vê todo o quadro. Ele vê as consequências das nossas escolhas, os desafios que ainda estão por vir e as oportunidades escondidas que ainda nem percebemos. E, acima de tudo, Ele conhece o caminho da paz. Aquela paz que excede todo o entendimento, como Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando confiamos em nossa própria sabedoria, estamos assumindo o peso de sermos nossos próprios guias em uma estrada cheia de curvas inesperadas. Isso cria ansiedade, estresse e, eventualmente, nos leva a um ciclo de frustração. Mas quando deixamos Deus guiar, quando pedimos a Ele que nos dê sua sabedoria, podemos descansar, sabendo que estamos seguindo o caminho certo. Não significa que a vida será sempre fácil ou que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que, em meio às tempestades,
teremos a certeza de que Deus está no controle, e isso traz uma paz que nenhuma conquista humana pode oferecer. Em última instância, a verdadeira sabedoria não é saber mais que os outros, mas confiar naquele que sabe tudo. No momento em que paramos de tentar carregar o peso sozinhos e o entregamos a Deus, encontramos a paz que tanto buscamos. A vida se torna menos sobre acertar sempre e mais sobre caminhar em confiança, sabendo que Ele está ao nosso lado, nos guiando com sua infinita sabedoria. Número 2. A sabedoria que ignora o perdão gera amargura. Imagine alguém que carrega dentro de si uma ferida que nunca cicatriza. Todos os dias, essa pessoa revive a dor de um acontecimento do passado, uma traição, uma ofensa, uma decepção. Ela tenta seguir em frente, mas a cada passo, o peso do rancor e da mágoa a puxa para trás. É fácil acreditar que essa pessoa está sendo sábia ao se proteger, ao manter distância daqueles que a machucaram. Porém, essa sabedoria de não perdoar, na verdade, a está condenando a uma vida de amargura e prisão emocional. O que muitos não percebem é que a sabedoria que ignora o perdão não traz liberdade, traz cativeiro. Jesus, em sua sabedoria divina, nos ensinou um princípio que é difícil de aceitar, mas essencial para uma vida plena. O perdão é o caminho para a cura. Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão é uma chave que não apenas liberta quem ofende, mas, acima de tudo, liberta quem perdoa. Não perdoar é como beber veneno esperando que o outro morra. A sabedoria humana pode nos convencer de que é prudente manter a dor por perto, como uma forma de nos proteger. Mas, na verdade, isso nos consome por dentro, bloqueando a paz que Deus quer derramar em nossas vidas. Considere a história de José no Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e passou anos em sofrimento. Se alguém tinha motivos para guardar rancor, era José. No entanto, quando a oportunidade de vingança finalmente surgiu, ele escolheu o perdão. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse a seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. A sabedoria que José demonstrou não estava em se vingar ou em provar sua superioridade, mas em reconhecer que o perdão era o caminho mais elevado. Ele entendeu que o rancor apenas prolongaria o sofrimento, enquanto o perdão traria libertação tanto para ele quanto para seus irmãos. Muitos de nós passamos pela vida carregando mágoas, achando que é sábio não esquecer o que nos fizeram. O mundo ensina que guardar rancor nos torna fortes, que proteger nosso coração significa nunca deixar as pessoas saírem impunes de suas ofensas. Mas essa é uma sabedoria falha, baseada em orgulho e auto-engano. A verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, nos ensina que o perdão é a única maneira de curar essas feridas. E não é apenas sobre os grandes perdões como o de José. Às vezes, a sabedoria do perdão está nas pequenas coisas, em perdoar aquele que nos interrompe no trânsito, em liberar aquela ofensa mal entendida de um amigo, em soltar a crítica injusta que recebemos no trabalho. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, também nos adverte: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar é um reflexo do caráter de Deus em nós. Se buscamos a sabedoria que vem do alto, precisamos entender que ela está enraizada em amor e compaixão. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu nos perdoar, apesar de todas as nossas falhas e erros. Quando nos recusamos a perdoar os outros, estamos, na prática, rejeitando o maior exemplo de sabedoria que temos, o próprio Deus. A sabedoria que vem de Deus não apenas nos chama a perdoar, mas nos capacita a fazer isso de um lugar de liberdade. Quando deixamos de lado o rancor e o ressentimento, damos espaço para que o Espírito Santo atue em nossas vidas de maneiras poderosas. O perdão
Abre portas para a cura emocional, para relacionamentos restaurados e para uma paz profunda que o mundo não pode nos oferecer. Enquanto a sabedoria humana nos diz para proteger nosso coração através do rancor, a sabedoria divina nos chama a abrir mão, a liberar, a perdoar e, assim, encontrar uma liberdade que só o amor de Deus pode proporcionar. Número 3. Sabedoria não é ter todas as respostas, é saber fazer as perguntas certas. Muitas vezes, acreditamos que a sabedoria se resume a ter todas as respostas prontas, a ser aquela pessoa que, diante de qualquer problema, sabe exatamente o que fazer. Mas, em nosso desejo de parecer sábios, acabamos esquecendo de algo essencial. Não é a quantidade de respostas que acumulamos, mas a qualidade das perguntas que fazemos, que nos leva à verdadeira sabedoria. A vida é cheia de nuances, situações complexas que não podem ser resolvidas com respostas prontas e absolutas. E na maioria das vezes, a sabedoria verdadeira surge quando temos a humildade de fazer as perguntas certas. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, fez uma única pergunta que mudou o curso de sua vida e da história de Israel. Quando ele assumiu o trono, não pediu riquezas nem vitórias sobre seus inimigos, ele pediu discernimento. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele suplicou: "Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal." Salomão entendeu que a sabedoria começa com a habilidade de questionar nossas próprias limitações e a humildade de reconhecer que precisamos da orientação divina. Ele não pediu todas as respostas, mas a capacidade de saber o que perguntar e como julgar. Na vida, as perguntas certas são aquelas que nos abrem ao aprendizado, ao crescimento, à reflexão profunda sobre nossas ações e escolhas. Quantas vezes, diante de uma crise ou um dilema, nos apressamos a buscar soluções imediatas? Contudo, a verdadeira sabedoria pode estar em parar, respirar e perguntar: o que Deus quer que eu aprenda com isso? Ou, como essa situação pode me transformar em alguém mais forte e mais parecido com Cristo? Essas perguntas não são simples nem confortáveis, mas são elas que nos conduzem ao crescimento espiritual e emocional. Jesus, durante seu ministério, frequentemente respondia perguntas com outras perguntas. Quando os fariseus o desafiavam, tentando pegá-lo em contradições, Jesus não se deixava prender pelas armadilhas de suas perguntas superficiais. Ele devolvia com uma pergunta que expunha o coração da questão. Em Mateus, capítulo 22, versículo 41, quando questionado sobre o maior mandamento, ele responde com outra pergunta sobre a interpretação das Escrituras, abrindo caminho para uma reflexão muito mais profunda. Jesus não buscava respostas fáceis ou imediatas. Ele queria que as pessoas refletissem, que questionassem seus próprios entendimentos e fossem além das respostas simples. Esse é o poder de uma boa pergunta. Ela não resolve apenas um problema, ela nos transforma. Quando estamos diante de uma situação difícil, podemos nos perguntar: o que Deus está me ensinando aqui? Ou, como isso pode me ajudar a ser uma pessoa mais compassiva e paciente? Essas perguntas nos levam a um nível mais profundo de entendimento, onde a sabedoria não é mais sobre o que sabemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Quantas vezes na vida cristã caímos na armadilha de querer respostas prontas? Procuramos fórmulas exatas, frases feitas, respostas que simplifiquem nossa jornada. Mas Deus nos convida a algo mais desafiador, a uma caminhada de discernimento, onde a sabedoria não é uma lista de respostas, mas um processo contínuo de aprender, crescer e se transformar. Ele nos chama a fazer perguntas difíceis, a enfrentar nossos medos e dúvidas e a buscar, em meio às incertezas, a sua voz suave que guia. Portanto, ao invés de buscar apenas respostas, que possamos ser como Salomão e Jesus, pessoas que sabem fazer as perguntas certas, porque as perguntas certas revelam onde nosso coração realmente está, expõem nossas motivações e nos levam a depender mais de Deus. É essa dependência,
essa busca por discernimento que nos aproxima da verdadeira sabedoria. Afinal, a sabedoria de Deus não se trata de saber tudo, mas de confiar que Ele sabe. Número 4. Sabedoria não se demonstra em palavras, mas em ações. Quantas vezes ouvimos belas palavras e promessas, mas quando olhamos para as atitudes por trás delas, percebemos uma grande incoerência. A sabedoria verdadeira não se trata do quanto alguém sabe falar ou do quanto alguém pode impressionar com seu conhecimento. Na realidade, a sabedoria genuína é visível nas ações. Não importa o quanto você saiba, se suas ações não refletem esse conhecimento, ele se torna vazio. O mundo está cheio de discursos bonitos, mas a verdadeira sabedoria é medida pelo que fazemos, não pelo que dizemos. Tiago, em sua epístola, faz uma pergunta poderosa: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Aqui, Tiago não apenas desafia os cristãos a demonstrarem sabedoria, mas a fazê-lo através da humildade e mansidão. Sabedoria não é gritar mais alto, não é ser o mais intelectual da sala. A verdadeira sabedoria se reflete em como tratamos os outros, em como agimos com gentileza, paciência e amor, mesmo quando as situações são desafiadoras. Pensemos em Jesus. Ele era a encarnação da sabedoria divina, mas nunca precisou provar isso com discursos elaborados ou longas dissertações sobre sua própria inteligência. Ele demonstrou sabedoria com gestos simples e profundos, como lavar os pés de seus discípulos, um ato de humildade que surpreendeu a todos. João capítulo 13, versículo 14. Enquanto o mundo espera que os sábios estejam nos palcos ou nos livros, Jesus mostrou que a verdadeira sabedoria se manifesta no serviço. Ele ensinou com ações, curou com compaixão, amou com sacrifício. Essa mesma sabedoria prática é o que somos chamados a viver hoje. Podemos falar sobre perdão, mas perdoamos realmente? Podemos discursar sobre generosidade, mas somos de fato generosos? Sabedoria é plantar sementes em solo firme, e esse solo é a prática diária. Um exemplo claro é a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. Nessa história, o sacerdote e o levita, ambos conhecidos por sua sabedoria religiosa, passaram ao largo de um homem ferido na estrada. No entanto, foi o samaritano, alguém desprezado pela sociedade, quem demonstrou a verdadeira sabedoria através da ação. Ele não apenas falou sobre amor ao próximo, ele agiu. Vivemos em uma era onde palavras podem ser manipuladas e usadas para criar imagens falsas. Muitas vezes, o que vemos nas redes sociais, nas plataformas públicas, são pessoas que falam bem, que têm a retórica afiada, mas suas ações revelam uma realidade completamente diferente. E isso não é algo novo. Jesus já advertia contra os fariseus, que eram mestres em falar, mas não viviam o que pregavam. Fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 23, versículo 5. A sabedoria que Deus deseja para nós não é essa sabedoria de aparências. É uma sabedoria que transforma, de dentro para fora. Talvez o maior teste de sabedoria seja como reagimos nas situações mais difíceis. Quando somos injustiçados, quando nos colocam à prova, quando ninguém está olhando. Sabedoria se manifesta nas pequenas escolhas diárias. Escolher paciência ao invés de raiva, bondade ao invés de indiferença, honestidade ao invés de ganho pessoal. São essas escolhas feitas repetidamente que constroem uma vida de verdadeira sabedoria. Assim, a sabedoria não precisa ser proclamada, precisa ser vivida. E quando é vivida, transforma não apenas quem a pratica, mas todos ao redor. As ações de uma pessoa sábia falam mais alto do que qualquer discurso. Elas inspiram, educam e trazem luz ao mundo. E o mais bonito da verdadeira sabedoria é que ela é contagiante. Quando alguém age com sabedoria, gera um impacto que reverbera nas vidas ao redor, criando uma corrente de transformação. Se você quer ser verdadeiramente sábio,
Não precisa se preocupar em impressionar os outros com palavras. Deixe que suas ações falem por você. Afinal, é pelas nossas obras que a sabedoria se torna visível e palpável no mundo. Número 5. A sabedoria divina transforma o fracasso em lição. Fracasso. Uma palavra que todos nós tememos. Vivemos em uma sociedade que idolatra o sucesso, que celebra as vitórias, mas muitas vezes despreza aqueles que falham. No entanto, quando olhamos para a sabedoria que vem de Deus, percebemos que o fracasso não é o fim da linha, mas o ponto de partida para algo maior. O mundo nos ensina a evitar o fracasso a qualquer custo, mas a sabedoria divina nos mostra que o verdadeiro aprendizado e crescimento acontecem quando temos a coragem de encarar nossos erros e transformá-los em lições. Jó é um dos maiores exemplos de como Deus usa os momentos de fracasso para moldar e fortalecer a nossa fé. Ele era um homem justo, rico e respeitado por todos. No entanto, em um curto espaço de tempo, perdeu tudo: sua saúde, seus bens, sua família. Aos olhos do mundo, Jó foi um fracasso. Mas foi nesse momento de completa ruína que Deus começou a trabalhar de forma mais profunda em sua vida. Em Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: "Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos." A sabedoria que Jó adquiriu não veio de seus tempos de prosperidade, mas dos momentos de maior dor e fracasso. O sofrimento o levou a uma revelação mais profunda de Deus, e isso foi uma lição que transformou sua vida. Quando estamos no meio de uma situação de fracasso, nossa tendência natural é desanimar, desistir ou nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas, na sabedoria divina, essas perguntas podem se transformar em algo muito mais poderoso. O que Deus está me ensinando aqui? Ou como posso crescer através dessa experiência? Essas são as perguntas que levam à verdadeira transformação. O fracasso em si não é a lição. A sabedoria está na forma como respondemos a ele, no que aprendemos e em como permitimos que Deus nos refine. A história de Pedro também é um exemplo claro de como Deus transforma o fracasso em uma poderosa lição de vida. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, jurou que nunca o negaria. No entanto, quando a pressão chegou, ele negou a Cristo 3 vezes. Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Esse foi um fracasso devastador para Pedro, mas Jesus não o rejeitou. Em vez disso, Jesus restaurou Pedro, transformando aquele momento de fraqueza em uma das maiores lições de graça e redenção. Pedro, que falhou vergonhosamente, tornou-se um dos pilares da igreja, pregando com ousadia e liderando milhares de pessoas ao arrependimento. O fracasso também tem o poder de nos humilhar de uma maneira que o sucesso jamais poderia. Ele nos lembra de nossas limitações e nos força a reconhecer que não somos autossuficientes. Isso abre espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O fracasso nos ensina a depender mais de Deus, e é nesse lugar de dependência que sua força é aperfeiçoada em nós. Talvez você tenha enfrentado um fracasso recentemente. Talvez tenha sido um relacionamento que não deu certo, uma oportunidade de trabalho perdida, ou um plano que desmoronou. A sabedoria do mundo pode dizer que você falhou, que é o fim da linha. Mas a sabedoria divina te convida a enxergar de uma forma diferente. O fracasso não é uma parede intransponível, é uma porta que Deus usa para nos ensinar algo que só poderia ser aprendido naquele lugar específico de vulnerabilidade. A sabedoria de Deus transforma fracassos em plataformas para um novo começo. Pense nas inúmeras vezes em que grandes homens e mulheres da Bíblia falharam, apenas para serem levantados por Deus com uma missão ainda maior. Moisés matou um homem e fugiu para o deserto, um aparente fracasso total. Mas foi ali, no deserto, que Deus o preparou para liderar seu povo à liberdade. Deus não vê o fracasso como o fim, mas como um meio de nos refinar,
de nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. Portanto, quando o fracasso vier, e ele virá, porque faz parte da jornada humana, lembre-se de que é através dele que a sabedoria de Deus nos molda e nos ensina. Ele transforma cada queda em uma oportunidade de nos levantar mais fortes, mais sábios e mais próximos dele. O fracasso não é a última palavra, é apenas o começo de uma nova lição, uma nova etapa da nossa caminhada com Deus. Número 6. A sabedoria de Deus não se alinha com as expectativas humanas. Vivemos em um mundo que valoriza a lógica e a previsibilidade. Desde cedo, somos ensinados a seguir um caminho claro: estudar, trabalhar, alcançar metas, e tudo isso dentro de um padrão que faz sentido para a sociedade. Mas o que acontece quando Deus nos chama para algo que vai contra todas essas expectativas? A sabedoria divina muitas vezes contraria as normas humanas, e para aqueles que estão buscando viver de acordo com a vontade de Deus, essa diferença pode gerar tensão, medo e até dúvida. A Bíblia está cheia de exemplos em que a sabedoria de Deus desafiou as expectativas humanas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, lemos: "Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens." O que, aos olhos do mundo, parece insensato ou fraco, é, na verdade, um reflexo da profunda sabedoria divina. Muitas vezes, o que parece ser o caminho mais lógico e direto para nós é apenas uma armadilha para nossa própria sabedoria limitada. Um exemplo clássico dessa sabedoria paradoxal de Deus é a escolha de Davi como rei de Israel. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o novo rei, ele naturalmente procurou entre os filhos de Jessé aquele que parecia mais preparado, mais forte e mais impressionante. No entanto, Deus o direcionou para o mais improvável: Davi, o mais jovem e inexperiente dos filhos, que estava cuidando das ovelhas no campo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. A sabedoria de Deus não se baseia nas aparências ou nas qualificações humanas. Ela olha o coração. Aos olhos humanos, Davi era a escolha menos óbvia, mas para Deus, ele era exatamente quem Israel precisava. Outro exemplo poderoso é a história de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, Gideão estava escondido, com medo, e se considerava o menos capaz de realizar tal feito. Além disso, quando Gideão finalmente reuniu um exército, Deus disse a ele que diminuísse o número de soldados, de 32.000 para apenas 300. Juízes capítulo 7, versículos 2 a 7. Humanamente falando, isso era loucura. Como 300 homens poderiam derrotar um exército imenso? Mas Deus queria deixar claro que a vitória viria de sua mão, e não da força humana. A sabedoria divina, mais uma vez, transcendeu toda a lógica humana e levou Israel à vitória. Esses exemplos nos ensinam que a sabedoria de Deus não se limita às expectativas que temos sobre como as coisas deveriam ser. E na prática, isso é desafiador. Quantas vezes nos vemos em situações onde sentimos que Deus está nos guiando para um caminho que não faz sentido? Talvez seja um emprego que você não esperava, um relacionamento que parece impossível de restaurar, ou até uma mudança radical em seus planos de vida. O mundo ao nosso redor pode nos chamar de imprudentes ou ilógicos, mas a verdadeira sabedoria está em confiar que Deus vê além do que podemos enxergar. Jesus, o maior exemplo de sabedoria divina, também desafiou todas as expectativas humanas. O povo judeu esperava um Messias guerreiro, alguém que viria com poder militar para libertá-los do domínio romano. No entanto, Jesus veio em humildade, nasceu em uma manjedoura e entregou sua vida na cruz. Para muitos, isso parecia uma derrota, mas foi o maior ato de sabedoria e poder que o mundo já conheceu. Como diz em Isaías capítulo 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, quando nos deparamos com situações onde a sabedoria de Deus parece desafiar nossa lógica,
devemos lembrar que sua visão é muito maior do que a nossa. Ele vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma pequena parte. Confiar na sabedoria divina é um ato de fé. É acreditar que, mesmo que não entendamos agora, Deus está nos guiando para algo maior, algo que vai além das expectativas e limitações humanas. Em vez de tentar encaixar os planos de Deus nas nossas ideias preconcebidas, devemos aprender a abrir mão do controle e confiar que Ele sabe o que está fazendo. Isso não significa que nunca teremos dúvidas ou medos, mas significa que, em meio a essas emoções, podemos descansar na certeza de que seus caminhos, por mais misteriosos que pareçam, sempre levam ao bem daqueles que o amam e o seguem com fidelidade. A sabedoria de Deus não se alinha com o que o mundo considera lógico ou bem-sucedido. Mas, se escolhermos segui-la, encontraremos um caminho que nos leva a um propósito muito maior, mais profundo e mais significativo do que jamais poderíamos imaginar. Número 7. Sabedoria sem amor é apenas conhecimento vazio. Imagine alguém que conhece todas as respostas, que domina as Escrituras, que sabe argumentar com precisão sobre questões teológicas e filosóficas. Aos olhos do mundo, essa pessoa parece ser o exemplo perfeito de sabedoria. No entanto, se não houver amor por trás de todo esse conhecimento, o que realmente sobra? Sabedoria sem amor é apenas um eco vazio, uma demonstração superficial de intelecto que não tem impacto real na vida das pessoas ao seu redor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, deixou isso muito claro. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha toda a fé, de maneira tal que transporte os montes, e não tiver amor, nada serei. Paulo nos faz entender que a sabedoria de Deus não é medida pela quantidade de conhecimento que acumulamos, mas pela maneira como aplicamos esse conhecimento em amor. O amor é o que dá sentido a tudo o que fazemos. Sem amor, qualquer ato de sabedoria, qualquer ação, perde o valor. Sabedoria e amor não podem ser separados. Eles caminham juntos. A sabedoria que vem de Deus sempre será movida pelo amor, porque o amor é a essência do próprio Deus. Como vemos em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vemos isso no exemplo de Jesus, que nunca usou seu conhecimento divino para humilhar ou oprimir os outros. Pelo contrário, ele sempre ensinou com compaixão, ajustando suas palavras e ações ao coração de cada pessoa que encontrava. Quando Jesus falou com a mulher samaritana no poço, João capítulo 4, ele poderia facilmente tê-la condenado por seus erros passados. Ele sabia de todos os detalhes da vida dela. No entanto, em vez de usar esse conhecimento para julgá-la, ele a tratou com dignidade, oferecendo-lhe amor e esperança. Essa é a verdadeira sabedoria. Não apenas saber o que dizer, mas saber como dizer, com um coração movido pelo amor. Há também o exemplo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Jesus poderia ter usado seu conhecimento para acusar Pedro, para lembrá-lo de sua fraqueza. No entanto, após sua ressurreição, Jesus usou essa oportunidade para restaurar Pedro com amor, perguntando 3 vezes: "Tu me amas?" João capítulo 21, versículo 17. Esse momento de restauração é um testemunho de que a verdadeira sabedoria está em usar o conhecimento para edificar, para curar, para levar as pessoas a uma experiência mais profunda do amor de Deus. Nos dias de hoje é fácil ver exemplos de sabedoria sem amor. Na era das redes sociais, muitos se apressam a corrigir os outros, a mostrar seu conhecimento, mas com um espírito de julgamento e arrogância. Sabemos as respostas certas, mas será que estamos aplicando essas respostas com um coração cheio de compaixão? Será que estamos buscando a transformação e a edificação dos outros, ou estamos apenas buscando provar que estamos certos? Quando a sabedoria é usada para exaltar o ego, em vez de elevar os outros, ela se torna vazia, sem sentido,
incapaz de trazer qualquer benefício real. Tiago, em sua epístola, escreve sobre isso em Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja que a sabedoria divina é, acima de tudo, cheia de misericórdia. Isso significa que a sabedoria que vem de Deus nunca será fria ou distante, mas sempre estará permeada pelo desejo de mostrar graça, de aproximar as pessoas de Deus através do amor. Portanto, sabedoria sem amor é apenas conhecimento, e o conhecimento por si só não transforma. Apenas o amor tem o poder de tocar os corações, de trazer cura e de gerar mudança verdadeira. Quando aplicamos o que sabemos com amor, estamos não apenas agindo sabiamente, mas também refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Afinal, não fomos chamados para ser apenas sábios aos olhos do mundo, mas para sermos sábios aos olhos de Deus. E essa sabedoria sempre será medida pelo quanto amamos e servimos os outros. A verdadeira sabedoria nos leva a buscar o bem dos outros acima de nós mesmos. Ela nos desafia a transformar nosso conhecimento em atos de bondade e compaixão. Somente quando o amor guia nossas ações, nosso conhecimento se transforma em algo que pode realmente impactar o mundo. Número 8. Sabedoria é saber quando falar e quando se calar. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a falar, a expressar nossas opiniões em todos os momentos, seja nas redes sociais, nas conversas do dia a dia ou em momentos de debate. Falar se tornou uma forma de se afirmar, de ser visto e ouvido. No entanto, a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, nos ensina que nem sempre o mais sábio é aquele que tem a palavra certa na hora certa, mas também aquele que sabe se calar quando necessário. Saber quando falar e quando se calar é um dos maiores desafios da vida cristã, porque requer discernimento e domínio próprio. O livro de Provérbios está repleto de ensinamentos sobre o poder das palavras e o valor do silêncio. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, lemos: Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que cerra os seus lábios, prudente. Este versículo nos lembra que o silêncio, em muitos momentos, pode ser mais sábio do que qualquer palavra que possamos proferir. Há momentos em que o silêncio é uma demonstração de humildade, paciência e sabedoria. Falar por falar, sem considerar o impacto das palavras, pode trazer consequências dolorosas, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Pense em Jesus, que durante o seu julgamento escolheu o silêncio diante de acusações falsas. Em Mateus capítulo 26, versículo 63, vemos que Jesus, porém, guardava silêncio. Mesmo sendo o Filho de Deus, que poderia ter se defendido de forma brilhante, ele escolheu o silêncio, porque sabia que suas palavras naquele momento não trariam paz ou justiça, mas apenas intensificariam o conflito. Esse é um exemplo poderoso de como o silêncio, em momentos estratégicos, pode ser um ato de sabedoria e submissão à vontade de Deus. Por outro lado, há momentos em que precisamos falar. E nesses momentos a sabedoria divina nos guia a falar com discernimento e amor. Nem sempre o que precisamos dizer será confortável ou agradável, mas quando Deus nos chama a falar, Ele também nos capacita a fazê-lo com graça e verdade. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 15, nos instrui a falar a verdade em amor. Isso significa que nossas palavras, mesmo em situações difíceis, devem ser guiadas pelo amor, pela construção e edificação do próximo, nunca pela destruição ou condenação. Quantas vezes, em momentos de raiva ou frustração, nos arrependemos de palavras ditas no calor do momento? O livro de Tiago nos alerta sobre o poder destrutivo da língua. Em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. Uma palavra mal colocada pode causar danos irreparáveis,
destruir relacionamentos e ferir profundamente as pessoas ao nosso redor. Por isso, a sabedoria nos convida a exercitar o autocontrole e a buscar sempre a orientação de Deus antes de falar. A sabedoria de saber quando falar e quando se calar também se aplica em situações onde somos tentados a oferecer conselhos ou opiniões. Muitas vezes, em nossa vontade de ajudar, falamos sem entender completamente a situação ou sem considerar se nossas palavras são realmente necessárias. Às vezes, o maior ato de sabedoria é simplesmente estar presente, oferecendo apoio em silêncio, sem a necessidade de resolver ou explicar tudo. O silêncio pode ser um bálsamo, uma forma de respeitar a dor ou a jornada do outro. Jesus nos ensinou que, em meio a tumultos e provocações, o silêncio pode ser uma arma poderosa de paz. Mas ele também nos mostrou que, em momentos críticos, a verdade deve ser dita com ousadia e amor. Assim como ele confrontou os líderes religiosos de sua época quando necessário, também somos chamados a falar a verdade em tempos de injustiça, mas sempre com discernimento e um coração disposto a edificar. A verdadeira sabedoria, portanto, não está apenas em ter as palavras certas, mas em saber quando usá-las e quando guardá-las. Saber quando falar e quando se calar requer uma sensibilidade espiritual profunda, uma conexão constante com o Espírito Santo, que nos guia em cada situação. Quando aprendemos a silenciar nossas próprias vontades e ouvir a voz de Deus, encontramos a sabedoria para navegar pelas complexidades da comunicação humana com graça e discernimento. O silêncio, quando bem utilizado, é uma forma poderosa de demonstrar sabedoria. Ele nos permite ouvir, refletir e responder com mais clareza e propósito. Da mesma forma, as palavras, quando faladas no momento certo e com o espírito certo, têm o poder de transformar, curar e trazer luz. Saber equilibrar essas duas dimensões é o segredo de uma vida guiada pela sabedoria divina. Número 9. A sabedoria divina nos ensina a colocar os outros acima de nós mesmos. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido por aquilo que conquistamos para nós mesmos, seja poder, reconhecimento ou bens materiais, a sabedoria que vem de Deus nos chama para algo radicalmente diferente. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está enquanto acumulamos ou em quantas pessoas nos servem, mas enquanto servimos aos outros. Colocar as necessidades do próximo acima das nossas é um ato que vai contra o que o mundo nos ensina, mas é exatamente esse o caminho da sabedoria divina. Jesus nos deu o maior exemplo disso quando, na última ceia, pegou uma toalha, ajoelhou-se e lavou os pés de seus discípulos. Em João capítulo 13, versículos 14 e 15, ele diz: Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Este ato de humildade foi uma lição de sabedoria viva. Jesus, o Filho de Deus, não considerou sua posição elevada como algo que o isentasse de servir aos outros. Pelo contrário, ele usou sua posição para demonstrar que a verdadeira sabedoria está no serviço, na disposição de colocar o bem do outro acima do nosso conforto pessoal. A sabedoria humana muitas vezes nos empurra para a competição. Quem tem mais, quem alcança mais, quem sobe mais alto. Mas a sabedoria de Deus nos chama à cooperação, à compaixão e ao amor sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos ensina: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso não significa desvalorizar a si próprio ou ignorar nossas próprias necessidades, mas sim reconhecer que a verdadeira sabedoria está em viver para algo maior do que nosso próprio interesse. Quando colocamos os outros em primeiro lugar, estamos, na verdade, refletindo o coração de Deus. O que seria do mundo se todos aplicassem essa sabedoria em suas relações diárias? Imagine famílias onde cada membro busca ativamente o bem-estar do outro, ou um local de trabalho onde a cooperação, e não a competição, guia as decisões. A sabedoria de Deus
transforma ambientes, porque ela muda as prioridades. Ao colocar os outros acima de nós mesmos, geramos uma atmosfera de paz, respeito e harmonia, ao contrário da tensão e da disputa que frequentemente vemos quando as pessoas estão focadas apenas em seus próprios interesses. Há também a história do bom samaritano, registrada em Lucas capítulo 10. Enquanto outros passaram ao largo do homem ferido na estrada, o samaritano, alguém considerado inferior na sociedade judaica, parou para ajudar, colocou as necessidades daquele estranho acima das suas, cuidou dele e providenciou tudo o que fosse necessário para sua recuperação. Ele não perguntou quem era aquele homem, não considerou o custo, não buscou reconhecimento. Ele simplesmente agiu por compaixão. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus, a capacidade de agir em favor dos outros sem esperar nada em troca. Em nossas vidas cotidianas, muitas vezes somos tentados a nos colocar em primeiro lugar, seja no trânsito, nas filas, nos nossos relacionamentos ou até em nossa própria casa. No entanto, a sabedoria divina nos desafia a inverter essa lógica. Em vez de perguntar, "O que eu posso ganhar com isso?", Deus nos convida a perguntar, "Como posso servir aqui?". Esse tipo de mentalidade transforma não apenas as situações em que nos encontramos, mas também o nosso caráter. Quanto mais vivemos de acordo com essa sabedoria, mais nos tornamos parecidos com Cristo. Colocar os outros acima de nós mesmos não é fácil. Requer sacrifício, renúncia e, muitas vezes, desapego das nossas vontades e desejos. Mas é exatamente nesse lugar de humildade e entrega que a sabedoria de Deus floresce em nossa vida. Quando deixamos de buscar nossa própria glória e começamos a buscar o bem do outro, encontramos a verdadeira sabedoria, aquela que nos aproxima do coração de Deus e que traz propósito e paz às nossas vidas. Assim como Jesus, que deu sua vida em sacrifício por nós, somos chamados a viver com essa mesma mentalidade. A sabedoria divina não é sobre subir nas escadas do sucesso terreno, mas sobre descer para servir, para amar, para colocar os outros em primeiro lugar. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria, e quando o seguimos, descobrimos que no fim das contas somos nós os maiores beneficiados, porque ao servir, recebemos de Deus uma alegria e uma satisfação que o mundo nunca pode nos dar. Número 10. A verdadeira sabedoria nos leva a buscar a vontade de Deus e não a nossa. A verdadeira sabedoria começa quando deixamos de seguir nossos próprios desejos e passamos a buscar a vontade de Deus em cada área de nossa vida. Muitas vezes, estamos tão focados em nossos próprios planos, metas e sonhos que esquecemos que Deus tem um propósito maior para nós. Um propósito que muitas vezes desafia nossos próprios desejos. Viver segundo a sabedoria de Deus é aprender a confiar que seus planos, embora diferentes dos nossos, são sempre melhores, mais profundos e mais satisfatórios. Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse versículo nos ensina que a sabedoria divina não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre sermos transformados por um entendimento renovado, um entendimento que busca a vontade de Deus acima da nossa própria. A sabedoria do mundo nos diz para buscarmos a realização pessoal, mas a sabedoria que vem de Deus nos chama a buscar o seu reino primeiro. Jesus é o exemplo perfeito de submissão à vontade de Deus. No jardim do Getsêmani, momentos antes de sua crucificação, ele orou com agonia, sabendo o sofrimento que estava prestes a enfrentar. Mas, em meio à sua aflição, ele orou: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas capítulo 22, versículo 42. Aqui vemos a sabedoria divina em sua forma mais pura. Jesus, embora desejando evitar o sofrimento, entregou-se completamente à vontade do Pai, sabendo que o plano de Deus
era maior do que qualquer dor temporária. Sua obediência trouxe a salvação para toda a humanidade. Muitas vezes, buscamos controlar nossas vidas, planejando cada detalhe, e nos frustramos quando as coisas não acontecem da forma como imaginamos. Mas a sabedoria de Deus nos convida a entregar o controle, a deixar de lado nossa ansiedade sobre o futuro e confiar que Deus tem algo maior reservado para nós. Isso não significa que não devemos fazer planos, mas significa que devemos estar dispostos a ajustar nossos planos à medida que Deus revela a sua vontade. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, nos lembra: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalecerá. Quando buscamos a vontade de Deus acima da nossa, somos libertos da pressão de ter todas as respostas, de estar no controle de tudo. Passamos a confiar em um Deus que conhece o futuro e que deseja o nosso bem, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa nos dá a confiança necessária para seguir o caminho que Deus coloca diante de nós, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Buscar a vontade de Deus é também um exercício de fé. Muitas vezes, o caminho que Ele nos chama a seguir pode parecer incerto ou até contrário ao que esperávamos. Pode ser um caminho que nos desafia, que nos tira da nossa zona de conforto. No entanto, é nesses momentos que a verdadeira sabedoria se revela, quando escolhemos confiar em Deus, mesmo quando o caminho não faz sentido para nós. Como lemos em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança em Deus não é passiva, mas ativa. Envolve buscar a direção de Deus em oração, meditar em Sua palavra e estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, que nos guia em cada decisão. A verdadeira sabedoria não é encontrada em seguir nossos impulsos ou desejos momentâneos, mas em alinhar nossas vontades com a vontade de Deus. E ao fazermos isso, descobrimos que o caminho de Deus, embora às vezes difícil de entender, é sempre o mais gratificante. Viver segundo a sabedoria divina é um convite a uma vida de dependência contínua de Deus, onde a nossa realização pessoal se encontra em cumprir os propósitos dele para nós. Quando buscamos a vontade de Deus, encontramos uma paz que excede todo o entendimento, pois sabemos que estamos caminhando de acordo com o plano perfeito do Criador. E é nesse lugar de obediência e entrega que experimentamos a verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que nos leva não apenas a viver bem, mas a viver plenamente, em comunhão com o coração de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que os ensinamentos sobre a sabedoria que vem de Deus tenham tocado seu coração e te inspirado a buscar uma vida guiada por essa sabedoria divina. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a explorar mais vídeos no canal. Temos muitos outros temas valiosos que podem te ajudar a crescer espiritualmente e a enfrentar os desafios da vida com fé e discernimento. Não deixe de conferir, pois cada vídeo traz lições que podem transformar sua caminhada com Deus. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.